Olá, eu sou Danilo Guedini. Olá, eu sou Daniel Guedini. Nesse vídeo nós viemos com uma dinâmica diferente, onde eu e o Daniel faremos um bate-papo sobre alguns mitos sobre investimentos financeiros que são compartilhados na internet. Então a gente escuta muita coisa, por exemplo, investir é só para milionários, ou investir é um jogo de azar, ou quem investe só perde dinheiro, quem investe só ganha dinheiro. Na verdade, são tantas opiniões controversas, são tantos conceitos sobre investimentos financeiros errados que propagam com muita velocidade na internet que fazem a cabeça do investidor ficar confusa. E uma coisa é certa, investir ainda é um tabu para a grande maioria dos investidores brasileiros. Inclusive, a primeira coisa que tem que ficar muito clara que investir de longe não tem nada a ver com bingo ou cassino. Quantas vezes eu mesmo já não ouvi o investidor, mas isso aí não é um cassinão. Cassinão, muito pelo contrário. Investimento financeiro é uma coisa muito séria. Nossa, mas muito séria, quase tão séria quanto cuidar da saúde. Requer estudo, acompanhamento político, macroeconômico, estatístico, simulações, projeções. Então, muito pelo contrário, não tem cassino nenhum, não tem bingo nenhum, nada disso. É uma oportunidade de você capturar você traça um cenário e captura essa oportunidade através de muito estudo. Então você diversifica, você escolhe a classe de ativo, você entende o risco que tem ali, ou o retorno, prêmio, né, que a gente diz, o prêmio de risco naquele investimento, e aí sim você captura oportunidades. Em hipótese alguma, bingo ou jogo de nada a ver, né? Perfeito. Pelo contrário. Na verdade, é muito mais uma questão de informação e estratégia do que de aposta. Perfeito. Então o primeiro mito que eu gostaria de comentar é a possibilidade de você enriquecer do dia para a noite. Então vamos lá, enriquecer do dia para a noite. Veja, se isso fosse possível, você conheceria um monte de bilionários. Hoje não se fala mais em milhão, né? Fala em bilhão. Teriam bilionários na rua. Claro que isso não é possível. Primeira coisa que o investidor tem que ter em mente é qual é a taxa média de juros que os investimentos entregam, né? Balize-se pela Selic, que é o Tesouro Selic, ou o CDI. Se alguém te prometer algo muito maior do que isso, sem risco, ou muito menor, alguma coisa está errada. Então, em hipótese alguma, o indivíduo vai investir pouco dinheiro e do dia para a noite comprar avião, ficar rico. Isso definitivamente não existe e isso é um mito. Concordo, a gente vê muito comentário, né, dizendo enriqueça apostando na bolsa, enriqueça fazendo day trade, que é com certeza um grande mito, né? Investimento financeiro requer estudo, requer leitura, análise de mercado, saber o cenário macroeconômico de hoje e a projeção futura para a economia. Então, é uma questão de estratégia, conhecimento e leitura de mercado, tá? Uma outra coisa que a gente vê muito é o tal do efeito manada, né? O investidor que não conhece muito sobre investimento, claro, mas que vê o vizinho comprando um ativo, investindo em um certo produto financeiro, né? Uma certa classe de ativo no mercado financeiro, e ele vai junto, sem saber o que está fazendo. Né? Meu amigo comprou não sei o que, eu vou comprar também que eu vou ganhar dinheiro. E muitas vezes, 1, 2, 3, 4 ganham, mas o último paga a conta. Tá aí a receita do desastre, né? Você seguir a maioria e achar que vai ganhar dinheiro com isso. Perfeito. De novo, investimento é estudo, é confiar num profissional, alguém que sabe o que está fazendo. Ninguém fica rico da noite pro dia. Outra afirmação que a gente encontra muita intensidade na internet é que investir na bolsa de valores é um jogo de azar. Com certeza. Novamente, um grande mito. Investir na bolsa de valores talvez seja de todas as classes de ativos financeiros aquela que mais tem a ver com análise e de fato existe duas escolas, a fundamentalista, a análise gráfica, né? A análise técnica. Existe uma estratégia robusta por trás da bolsa de valores. E o que a gente vê aí
na mídia, por exemplo, aquele filme, né, do Lobo de Wall Street, um bando de maluco gritando, comprando ativos a qualquer preço, vendendo a qualquer preço e o investidor perdendo dinheiro. Isso é um absurdo, na verdade, né? A Bolsa de Valores, ela é sim uma boa oportunidade para se fazer dinheiro, tá? Não é de forma alguma um jogo de azar, muito pelo contrário, existe muito fundamento por trás de investimentos na Bolsa de Valores. Não, com certeza, e eu posso falar muito bem sobre isso. Eu já trabalhei em assets, já fui trader, já fui broker. Muito pelo contrário, a renda variável, ela exige muito do analista, muito do trader, né? Aquele profissional que toma decisões, que compra ou vende ações. Esse profissional, ele lê relatórios, ele acompanha política, acompanha economia. O analista, ele conhece até o jardim da empresa para saber se está pagando as contas em dias, etc. Então falar que isso é especulação, que é um cassino, é um absurdo muito grande. Agora, claro, aquele cara que viu o amigo ganhar dinheiro, ele vai lá no home broker. Home broker, para quem não sabe, é quando você vai sozinho naquele sistema relativamente precário que a corretora oferece e compra e vende. Claro que ele não sabe o que ele está fazendo. Ele ouviu dizer que, ele acredita que, porque está vendo só o gráfico, não está olhando o fundamento. Perfeito. O gráfico ajuda, ele nos orienta, né, o profissional, no ponto de entrada, o ponto de saída, onde ali que vai ter uma força mais compradora, uma força vendedora. Mas não quer dizer que você olha um gráfico, não tem a menor ideia do que é exatamente aquele ativo, em que momento está aquela empresa. Por exemplo, não é porque uma empresa já foi grande e hoje ela está pequena, ou a ação já valeu muito caro e hoje está muito barata, que ela vai voltar a subir. Não, pode ser que aquele segmento nem exista mais na economia. Imagina se houvesse uma empresa de uma ação de máquina de escrever. Por exemplo, como aconteceu com a Blockbuster. Por exemplo, a empresa já nem existe. Então, hoje é a Netflix que está lá, né? Perfeito. Então é analisar, é valuation, é fazer conta, não é jogo de azar. Então, sim, você pode ganhar muito dinheiro na bolsa, como também pode perder muito dinheiro. Bolsa não é cassino, mas também não vai te deixar rico da noite para o dia sem tomar riscos extremamente exagerados. Então é um bom investimento desde que feito da maneira correta. Enfim, se você acredita que a bolsa é um jogo de azar, se você não conhece investimentos em renda variável, você não conhece as estratégias e nem a forma de ler o mercado antes de entrar numa posição, aí sim, se você está na bolsa, você está num jogo de azar. Assim, sem dúvida, bolsa é mercado para quem sabe fazer, Exato. Não tenho a menor dúvida. Na renda fixa você lê, você pode até aprender. A renda variável fazer sozinho, aí é contar com a sorte. Bom, prosseguindo, tem aquele mito também de que existem segredos que a maior parte das pessoas não sabem. Resumindo, que existe inside information, informação privilegiada, se assim a gente pode dizer. Grande besteira. Então vamos tratar essa coisa da seguinte maneira. Imagina que as grandes assets são as gestoras, tá? As empresas que que nos oferecem fundos de investimentos. Isso são assets, tá? Ou gestoras. Algumas, as grandes, elas administram 10 bilhões, 20 bilhões, 30 bilhões em alguns casos. E tem lá um quadro de 50, 60, 100 funcionários. Perfeito. Você acha que todos trabalhando no mercado financeiro, será que um deles não ia descobrir por acaso, quiçá, essa fórmula mágica? A grande verdade é que isso não existe. O que existe, é análise de cenário, é projeção, é estudo, é preparo, é visão. É aquele cara que identifica um setor e que dá certo. Então são os chamados big tradings, né? Onde o cara dá a chamada porrada ou ganha muito dinheiro. Perfeito. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes o cara faz a lição de casa, ele estuda, ele acompanha, ele projeta, ele desenha e dá errado. Perfeito.
ao investir, ele está sujeito a esse risco, isso pode acontecer. Então essa coisa de que eu não gosto do mercado financeiro porque só tem picareta, só tem bandido, é só para quem está lá, não é para qualquer um, isso é uma grande besteira. Porque as assets, elas têm muito a perder. Elas têm bilhões investidos, tá certo? E muitas falham. Perfeito. Outros acertam. Então isso não existe. Então se você ver alguma chamada na internet como faça esse curso, aprenda como ganhar dinheiro da noite para o dia, ou aprenda uma estratégia XYZ, matadora de sucesso para investimentos. Eu adoro aquela, eu te garanto IPCA, que é a inflação mais 4% ao mês. Essa é ótima. Essa é sensacional. Eu garanto. Perfeito. A grande verdade é que isso não existe. Se você gostar desse vídeo, compartilhe, dê um like, isso é muito importante pra gente. E siga esse canal, é só assinar aqui embaixo, seguir o canal e você sempre receberá um comunicado quando houver um novo vídeo, notícias do mercado financeiro de qualidade.